Você sabia que existem construções tão antigas e tão complexas que até hoje ninguém sabe quem as construiu? Construções que desafiam o tempo, a lógica e até mesmo a ciência moderna. Nesse vídeo, vamos explorar os 5 maiores mistérios da humanidade, as construções que podem nos revelar mais sobre o nosso passado do que imaginamos. Prepare-se para uma viagem fascinante pela história perdida do nosso planeta. Bem-vindo ao canal Mundo do Conhecimento. Hoje vamos mergulhar em algumas das construções mais antigas e misteriosas do mundo. Estas obras não apenas resistiram ao teste do tempo, mas também desafiaram o entendimento científico, de monumentos subterrâneos até pirâmides de proporções imensas. Estas construções ainda guardam segredos que vão além das explicações atuais. Como foram feitas? Quem as construiu? E por quê? Fique até o final, porque talvez as respostas estejam mais próximas do que imaginamos. Capítulo 1. As construções. Stonehenge, Reino Unido. Nossa jornada começa na Inglaterra, em Salisbury, onde se ergue um dos monumentos mais misteriosos do planeta. Stonehenge são pedras gigantes, algumas até com 25 toneladas, organizadas em um círculo perfeito. O mais impressionante, muitas dessas pedras vieram de mais de 200 quilômetros de distância, e isso há mais de 4.500 anos, sem roda, sem máquinas, sem tecnologia moderna. Mas quem construiu tudo isso e por quê? Alguns acreditam que Stonehenge servia para rituais religiosos, talvez ligados ao Sol e à Lua. Outros acham que eram um observatório astronômico, um tipo de calendário de pedra. E há quem vá além. Será que era um portal para outros mundos? A verdade é que ninguém sabe ao certo, e é exatamente isso que torna Stonehenge tão fascinante. Pirâmides de Gizé, Egito. Agora vamos ao Egito, onde as pirâmides de Gizé desafiam o tempo e a lógica. A grande pirâmide de Kéops foi feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, todos colocados com uma precisão impressionante. Ela está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais. Mas como isso foi possível há mais de 4.500 anos, sem máquinas ou tecnologia moderna? Alguns falam em rampas gigantes, outros acreditam que os egípcios dominavam técnicas e cálculos muito além do que imaginamos. E qual é sua função? Teria sido apenas um túmulo ou algo a mais? Até hoje, a verdadeira história das pirâmides continua envolta em mistério. Linhas de Nazca, Peru. No deserto do Peru estão as enigmáticas linhas de Nazca, desenhos gigantes esculpidos no solo, só visíveis do alto. São formas de animais, figuras geométricas e seres estranhos espalhados por quilômetros. Mas como um povo antigo, sem aviões ou balões, criou algo que só faz sentido do céu? Para quê? Um culto aos deuses? Calendário astronômico? Ou uma mensagem para quem vinha de fora? A precisão dos traços impressiona até hoje, e ninguém sabe ao certo como nem por que essas linhas foram feitas. Mais um enigma na Terra esperando ser decifrado. Göbekli Tepe, Turquia. Na Turquia, uma descoberta mudou tudo o que sabíamos sobre o passado. Göbekli Tepe, o templo mais antigo já encontrado, com mais de 11.500 anos. Muito antes da agricultura ou da escrita, povos antigos ergueram enormes pilares de pedra, com esculturas detalhadas de animais e símbolos. Mas o mais estranho, o local foi enterrado de propósito há milhares de anos, como se alguém quisesse escondê-lo. Quem construiu? Por quê? Talvez fosse um centro religioso ou algo ainda mais complexo. O que sabemos é que Göbekli Tepe prova que nossos antepassados eram muito mais avançados do que imaginamos. Estrutura submersa de Yonaguni, Japão. Debaixo d'água, próxima à ilha de Yonaguni, no Japão, repousa uma estrutura que intriga pesquisadores até hoje, com degraus, colunas e formas simétricas, parecendo até esculpido por mãos humanas. Alguns dizem que é apenas uma formação natural, outros acreditam que ali existia uma cidade submersa há mais de 10.000 anos, talvez destruída por cataclismos da última era do gelo. Civilização perdida ou obra da natureza? O mistério continua escondido no fundo do mar. Agora que conhecemos essas construções incríveis, surge a grande pergunta: quem as fez e por quê? Muitas teorias tentam explicar,
desde as mais convencionais até as mais surpreendentes. Vamos conhecer algumas delas. Teoria dos alienígenas antigos. Uma das mais populares diz que as civilizações antigas teriam recebido ajuda de seres de outros planetas. A precisão das construções, os alinhamentos com as estrelas e semelhantes povos distantes seriam sinais dessa visita extraterrestre. Será que esses monumentos são heranças deixadas por visitantes de fora da Terra? Civilizações perdidas. Outra ideia sugere que existiram civilizações muito mais avançadas do que imaginamos, como Atlântida ou Lemúria, que desapareceram sem deixar rastros. Talvez essas obras não tenham sido feitas por povos primitivos, mas por culturas antigas com conhecimentos muito além do que pensamos. Conhecimento esquecido da humanidade. E se a resposta estiver em nós mesmos? Talvez nossos antepassados dominassem técnicas que se perderam com o tempo, formas de construir, medir e planejar, que hoje não conseguimos reproduzir. Com cada descoberta, novas perguntas surgem. Será que estamos mais perto de entender ou apenas começando a redescobrir? Capítulo 3. O enigma final. Agora pare e pense. Como povos antigos, sem máquinas, sem energia elétrica, conseguiram erguer estruturas tão grandiosas? Será que é apenas coincidência? Ou estamos diante de algo ainda maior? Algo que ainda não conseguimos compreender? Talvez a história que conhecemos seja só uma parte de um enigma muito mais profundo. E para você, qual dessas teorias faz mais sentido? Deixe sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal Mundo do Conhecimento para acompanhar os mistérios e descobertas mais surpreendentes. Obrigado por assistir até o fim e lembre-se, às vezes, as maiores respostas estão nas perguntas que ainda não fizemos. Até o próximo vídeo.